Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do CX Experts Podcast. Eu sou Alex Pereira e serei seu host por hoje. Aqui vamos explorar o mundo do CX, trazendo cases inspiradores e conhecendo um pouco mais sobre alguns dos maiores especialistas em experiência do cliente no Brasil. Esse podcast faz parte do CX Experts, uma plataforma desenvolvida pela Solux que conecta empresas e pessoas a profissionais especialistas desse universo. Na página, encontrar um expert é muito fácil. Basta clicar em Encontrar parceiro. Para buscar o mentor perfeito para você, é possível filtrar os especialistas por temas, serviços e segmentos. Quando encontrar o expert perfeito para você, é só clicar em Ver perfil. Lá, além de ver a biografia e competências do expert, você também poderá agendar uma conversa. Simples, não é? E caso você queira passar o seu conhecimento em Customer Experience adiante e se tornar um CX Expert, é só clicar em Ser Parceiro, preencher o formulário com as suas informações e aguardar a Solux entrar em contato. Se você quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o site cxexperts.com.br. Carolina Trancucci Martins, CEO e co-founder da consultoria Yuvo. Carolina é conselheira de empresas, mentora de executivos, criadora do método Acme, traçando a rota para a excelência, professora de MBA de governança em CX e ela é pós-graduada em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral e com formação para conselhos pela IBGC. Atua há mais de 20 anos no mercado e acumula 18 anos de experiência na aviação. Como executiva sênior de estratégia de experiência do cliente, foi responsável pelo processo de transformação de CX na Gol, criação de produtos e serviços em toda a jornada de viagens e atendimento ao cliente, sempre gerindo equipes multidisciplinares e de alta performance. Também atuou como secretária executiva de C-Level por mais de 12 anos. Olá pessoal, no episódio de hoje eu recebo Carolina Trancucci Martins, CEO e cofundadora da Yuvo. Carol, obrigado por ter aceitado o nosso convite, pela presença. E a gente vai conhecer um pouco mais você, mas dê aí um bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo, né? Super obrigada pelo convite, um prazer estar aqui hoje. Espero que vocês curtam aí o bate-papo, né? Essa troca de experiências e sempre bom estar pertinho de vocês aqui na Solux. Legal. Carol, a gente vai conhecer agora a fundo, gente, conhecer a história dessa personagem do mundo de CX ali, que muita gente conhece ali pelo LinkedIn, né? E a gente vai conhecer agora um pouquinho da sua trajetória, né? Conta pra gente lá no início, as origens ali de como que você veio parar nesse mercado de CX. Sim. Eu costumo brincar, né, que todo mundo em algum momento da vida ou já me xingou, ou já precisou muito da minha ajuda, porque meus últimos 20 anos foram na aviação, cuidando de uma coisinha nervosinha apenas, né, de atendimento ao cliente. Mas ao começo da minha história, eu sou formada em secretariado executivo, eu tenho uma formação não muito tradicional para esse universo de CX, mas acho que foi o que me deu a base profissional de quem eu sou hoje, né? Eu brinco que cuidar de altos executivos, depois cuidar de milhões de clientes, é quase a mesma coisa, é quase o mesmo cuidar trabalho. De um ou cuidar de milhões, É né? isso, mas é que tem alguns tipos de executivos que dão trabalho. Então eu comecei minha carreira, né, como nesse mundo do secretariado executivo. E eu acabei crescendo, né, e me desenvolvendo profissionalmente junto aí com a história de crescimento da empresa que eu fiquei nesses últimos 20 anos, que foi a Gol, né? Então eu peguei um período, né, de crescimento, de muita transformação e inclusive dessa transformação para o olhar de sair de uma empresa que transportava passageiros do ponto A para o ponto B para ser uma companhia aérea que, né, oferece serviço, produto, enfim. Então, a minha carreira, né, ela transitou ali muito lado a lado com o crescimento e essa transformação toda que aconteceu no mercado.
E hoje eu tenho, né, junto com a minha sócia, a Elisa, maravilhosa, a gente montou uma consultoria, acho que para expandir esse olhar, né, do que a gente aprendeu e viveu, né, nessa temporada, que foi uma super escola, não foi nem escola, né, foi um MBA, né, daqueles puxados, do que a gente aprendeu e viveu nesse universo da aviação, acho que para trazer isso e essa excelência e esse olhar de cuidado, né, dos pequenos detalhes, dos processos para vários outros negócios. Legal, uma jornada bem ampla de especialista mesmo, né? A gente fala de CX Expert, né? Nessa área de aviação e todo o ecossistema que gira em torno da aviação, né? O próprio turismo, Sim. viagens corporativas, experiência até em aeroporto, né? Que também é algo que influencia demais na experiência dessa área. Sim. Vocês consideram uma especialista ali nesses 20 anos que você passou ali, né? Sim, acho que eu tive esse privilégio de ter uma escola e uma formação bem sólida, e acho que viver também uma empresa que estava em plena transformação, né? E acho que quando a gente pega essas transformações de mercado, isso traz muita bagagem, acho que muito desenvolvimento, e é um pouco desse aprendizado todo que hoje a gente tenta trazer para outros universos não tão, né, não tão correlacionados e tão óbvios, porque acho que todo mundo tem ainda, né, você olha para a máquina, né, o avião, os processos, o próprio gerenciamento de contingência, crise, acho que isso traz uma expertise e um olhar ali cirúrgico para alguns pontos, né, da jornada que são super importantes. Legal, legal. E Carol, depois desse tempo todo na indústria, dentro de uma grande corporação, Sim. além das outras experiências que você certamente já teve também, quando que deu aquele estralo? Não, eu preciso empreender, eu já tenho um conhecimento suficiente para eu ajudar outras empresas com a minha consultoria. Sim. Quando que veio essa decisão? Eu acho que não, foi um caminhar que eu até levei um tempo para falar, será que é isso mesmo, né? Mas a pandemia acho que acelerou muita coisa, né? Em todos os profissionais. E eu sou muito movida por propósito. Sabe aquela coisa de você olhar para o que você está fazendo e ver a transformação, entender que aquilo você está gerando impacto na vida das pessoas, né? Acho que são poucas as vezes que todo mundo me escuta falar muito de gente, né? Então, apesar de eu ter esse olhar para processos e para transformação, né? Quando a gente olha negócio, mas você não traz as pessoas junto, né? Então, isso começou a ficar cada vez mais latente no meu coração. E quando eu comecei a olhar que talvez onde eu estivesse me limitando de gerar essa transformação real, impactar pessoas e acho que gerar mudança, acho que aí foi o momento que eu falei, vamos arriscar, né? E óbvio que isso exige um preparo, um olhar, até um contexto, né, de onde você está inserido, né, a família, né, de você poder arriscar, porque empreender não é uma coisa fácil, né? A gente conhece muito bem, né, essa área de empreendedorismo. Mas é gostoso, porque eu acho que você chega em lugares que, talvez quando você está ali vivendo o mundo corporativo, né, você fica mais limitado a um mindset ou limitado a um ecossistema, e aí, de repente, parece que um mundo de possibilidades se abre, né? E essa troca é muito gostosa, né? E certamente, não sei, você vai me dizer, né, contar pra gente, mas quando você estava nesse mundo corporativo e você teve uma exposição muito grande como líder ali de um time para poder transformar a mesma experiência num setor, outros setores procuravam você para, me ajuda nisso, desafio A, desafio B, para você fazer essa consultoria, mesmo que seja ainda sem uma empresa formada, né? Perfeito. Pessoa física para pessoa física, ainda sem nota fiscal envolvida, né? Né, isso é super comum, acho que a gente tinha algumas posições de referência, né, acho que a própria indústria, né, toda a complexidade da indústria e o pioneirismo de alguns projetos, né, então, assim, lá atrás, há muitos anos atrás, quando nem se pensava em existir pandemia, a gente já gerenciava uma área com mais de 1.200 pessoas que trabalhavam 100% em casa, remoto, não estavam, né, trabalhando num escritório, enfim. Então, desde lá atrás, dessas coisas mais básicas, e acho que até esse olhar muito de como implantar uma cultura de cliente, uma cultura centrada no cliente, num ecossistema que tem tantas variáveis, né? Então, olhando especificamente esse ponto da aviação, né, você tem
uma infinidade de clientes, né? Então, milhões, né? Qualquer coisa vezes milhões, então o impacto sempre é muito grande, com equipe em vários lugares no Brasil, então não é só ali, né, todo mundo no mesmo contexto, no mesmo espaço físico. Então, em todas as capitais do Brasil, mais alguns outros países na América Latina. E como fazer essa, né, a cultura e esse olhar para o cliente chegar até a ponta, quem de fato vai ali entregar o serviço, tudo que ficou lindo desenhado, né, para o cliente final. Então, acho que esse desafio, né, de você fazer esse ecossistema todo rodar, né, engajando as pessoas e trazendo todo mundo para participar, acho que é muito legal. E, Carol, quando a gente criou o CX Experts, né, o site, né, inclusive, pessoal, entra lá no site para vocês consultarem o perfil da Carol, o perfil da Elisa também, sócia dela lá na Yuvo, né? A gente quis trazer muito a especialidade que cada consultor e cada especialista, cada expert tem em algumas competências. A gente utilizou as 5 competências da CXPA, que é algo mais difundido, algo que muitas empresas e profissionais utilizam como referência, né? E nesse desafio que você trouxe, você tinha que trabalhar VOC, você tinha que trabalhar cultura, você tinha que trabalhar governança, no seu caso ainda tinha muita questão de regulação e tudo mais, né? E você adquiriu diversas habilidades nessas competências, né? E aí lá no site a gente categoriza, inclusive colocando algumas tags de especialidade. Perfeito. E a gente coloca como especialista em cultura e responsabilidade, estratégia e percepção do cliente. Perfeito. O que você, nessas competências que você, nessa experiência toda que você teve, você acredita que são os principais diferenciais ali da Yuvo hoje? Sim, acho que vou destacar 2, né? Acho que a implantação de governança, né? Porque, querendo ou não, hoje eu vejo muitos profissionais falando muito da parte né, de VOC, a parte mais ali da jornada, mas governança não é um negócio, não é uma coisa que todo mundo acha que é um lugar legal de estar, né? Assim, porque você tem que fazer, são todos os ritos que vão estar por trás de você fazer o processo que está tudo desenhado, acho que acontecer, né? Então, essa parte de governança e de estratégia, né? Então, fazer de fato a estratégia ganhar forma, né? Eu costumo dizer isso, que governança é o jeito, é o dia a dia da forma daquilo que está desenhado na estratégia. E dentro de cultura, acho que é a questão da liderança. Né, na nossa história, né, minha e da Elisa, e a gente trouxe isso muito para o dia a dia da Yuvo, esse poder de transformar as pessoas, né, impactar e fazer as pessoas agirem pelo propósito daquilo, né, dando muito sentido, muito significado, acho que explicando os porquês e trazendo, né, empoderamento lá para a linha de frente. Acho que isso é a virada do jogo, de quando você vai implantar um projeto, seja ele de CX ou não, né? Quando você consegue engajar as pessoas e todo mundo vê sentido naquilo, né? Aquela coisa de você acordar todo dia e falar, cara, hoje eu vou pra lá fazer a diferença porque eu vou fazer isso aqui acontecer. Então, a gente tem muita felicidade em ver, né? Assim, o resultado do que a gente fez e mais do que os projetos. Eu acho que o quanto que as pessoas se engajaram para entregar aquilo que muitas vezes cada um ia entregar só um pedacinho, né? E depois você vê o resultado do contexto, né? A ópera toda junta, né? Ali tocando, aí você fala, nossa, valeu a pena a jornada toda, porque, né? A gente sabe que falar de dor, falar de cliente, a gente não vai falar o tempo todo só de coisa boa, né? Tem que falar de muito pontos de fragilidade, tem que mexer no queijinho de um aqui, do outro acolá. E se você tem um time engajado, né, para fazer isso acontecer, fica muito mais fácil. Legal, eu ia até fazer uma pergunta agora, você comentou um pouco sobre esses desafios que a Yuvo tem, né? Você contou pra mim aqui no Making Off, né? Mas qual que é o significado de Yuvo? Yuvo vem do latim, que significa eu ajudo. Olha aí. E a gente escolheu, né, assim, na hora que a gente foi ver o que combinava com a nossa essência como profissionais. E acho que a carreira toda, né, tanto minha quanto da Elisa, nós somos reconhecidas por ser aquelas pessoas que estão ali do lado, sabe? Né? Eu até te falei, né? Ajudar, né? São 2 palavras. E do latim, juvare. E que não é ajudar, eu te entrego um negócio e se vira aí.
né? É de você dar o ombro, sabe? Lado a lado, E de lado a braços lado, dados de braços com o dados cliente com o pra cliente poder- para fazer isso acontecer. E quando a gente olha para o que a gente acredita, acho que como nós, né, até com um amigo, né? A Elisa costuma brincar comigo que ela fala, gente, as pessoas te ligam para fazer umas perguntas, eu falo, eu não sei como é que isso acontece, acontece. Sabe aquela coisa, Carol, eu preciso levar um bolo amanhã pra... Onde eu peço o bolo? Sabe, até umas coisas bem assim. E isso vem muito, assim, desde a Carol pequenininha, né? Eu até, num outro podcast que eu participei, eu contei isso. Assim, quando eu era mais nova, eu era monitora de acampamento de adolescente. Essa é uma mega responsabilidade viajar com um monte de adolescente. Mas a Carol era o referencial disso. Então, referencial de pessoas. Então, essa coisa do ajudar, do cuidar, é uma coisa que vem muito natural da gente. Então, quando a gente também faz um trabalho hoje, né, para os nossos clientes, a gente pontua muito isso. Eu não vou te entregar um diagnóstico que você vai olhar e vai ficar lá, cara, o que eu faço com isso? Né, a gente entra junto, né? É quase como se a gente tivesse o crachá da onde a gente... Né, do cliente que a gente está atendendo e falar, cara, eu vou fazer junto com você, vem, vamos, né? Não é... Então, essa coisa do ajudar pra gente é muito nossa característica, assim, né? Legal. Então dá pra ver que tem muito propósito na formação, Sim. né, da sua carreira e na criação da Yuvo. Sim. E você trouxe muitos desafios que os clientes que procuram vocês vão enfrentar, Sim. né? E esse lado a lado, né, de vocês estarem juntos. Mas como que vocês criaram produtos ou serviços ali, né, Sim. para conseguir fazer isso de uma forma escalável? Vocês têm o quê? Consultoria, Sim. mentoria? Que tipo de serviço que a Yuvo tem hoje? Sim. Hoje acho que a gente tem alguns pilares, né, que a gente tem dado mais foco. Tem até alguns desenhados que não tem dado tempo da gente executar tudo que está no planejamento, mas quando a gente olha a consultoria, né, então fazer assessment para o cliente, acho que esse é o mais do nosso dia a dia. A gente tem trabalhado muito parceria e conexão entre marcas, né? Então, porque muitas vezes a gente está olhando um cliente, conversando com um cliente, aparece uma outra solução aqui do lado de cá, que nem sempre são óbvias. Eu não estou falando só de fornecedor de serviço daquilo que é muito óbvio, mas às vezes a gente vê um cliente nosso com uma dor e uma outra marca que a gente está trabalhando outra coisa com a solução. E fala, por que a gente não vai conectar? Né? Então, a gente tem feito esse que eu costumo chamar que são os projetos boutique, porque a gente não faz para todo mundo, porque tem que ter muita sinergia, muito propósito, acho que nos valores entre as marcas quando você vai trabalhar essas conexões, e que era uma coisa que a gente fazia, né, muito naturalmente, né, nos nossos papéis anteriores, mas sempre procurando cuidar de gaps, às vezes, que você podia ter na jornada. Então, isso tem hoje. E mentoria, né? Acho que esses são os 3 grandes carros, né, que estão na rua já hoje, ou aviões que estão voando. E por trás a gente usa uma metodologia própria que a gente desenvolveu, pegando um pouquinho aí, né, do ponto positivo, né, e acho que da facilidade de implementação quando a gente vai olhar as grandes consultorias do mercado, né, em CX hoje, para poder adaptar, porque acho que o mais legal do que a gente faz é adaptar, né, aquilo que a gente tem de bagagem e de solução à necessidade daquele momento do cliente que a gente está atendendo, né, para poder realmente gerar resultado, né, e CX ser um apoiador de estratégia. Né? Não é para ser uma iniciativa ali, que é uma bandeira, que de uma coisa, mais um check, né? um check para dar no checklist do executivo da empresa. Como é que a gente traz isso para apoiar e trazer realmente resultado para o seu negócio? Né? Então tem sido uma jornada muito, muito gostosa. Legal, Carol. Então, a gente fala muito, né, na Solux, a gente fala muito de alinhamento de expectativa. Perfeito. Né? Eu vejo nesse trabalho de consultoria, eu quero ver a sua visão, a sua opinião, né, de muitas vezes um desalinhamento de quando um cliente busca o trabalho de vocês, de como que vocês se tornam parceiros mesmo. Então, eu falo assim, ó, a gente quer um trabalho consultivo, mas vocês sabem o que é um trabalho de consultoria? Sim. Muitas vezes isso acontece de vocês terem que fazer um alinhamento de expectativa para entender o que ele está precisando, para não ser aquele voo de galinha, né? De, vamos fazer um projeto de 3 meses e depois acaba. Sim. Mas como assim acaba? É algo
de longo prazo, o que você falou, Perfeito. braços dados, né? É isso. Vocês fazem um alinhamento de expectativa quando vocês vão fazer essas reuniões? Sim. Como é que é esse trabalho de alinhar com ele? Sim, acho que é uma etapa que é crucial e que a gente não pode ter pressa de pular. Porque no final, né, acho que CX, tem muita gente que acha que CX é só aquela perfumaria, né? Quando o cliente chega para conversar com a gente e fala, não, mas é porque eu quero criar uma ação que vai viralizar. Eu falo, então, começou errado, porque a gente vai falar primeiro de problema e de dor, e provavelmente eu vou dizer que o seu problema tá no seu operacional lá atrás. Então, assim, o que tá esse depara, né, do que é a percepção do que é, né, a experiência do cliente pro que é a dor real do negócio, eu acho que é um momento que precisa se gastar bastante tempo na discussão, né, e não tem problema nenhum o resultado final você ter uma ação que vai viralizar, né? Mas a construção disso não pode ser baseada só naquele resultado inspiracional, né? Que todas as marcas buscam ter, mas acho que se a gente quer trazer resultado mesmo e um resultado sustentável para o negócio, você precisa tornar isso uma construção. Né? Vai ter muita questão de cultura, né? A gente nunca desenvolve um olhar, né, para a ponta, entender o que tem que, né? Não é entregar, o meu escopo é entregar essa xícara quando a pessoa chega. Isso não encanta, isso não gera uma ação uau, né? Mas quando a pessoa entende o porquê a xícara vai estar aqui em cima da mesa, né, e consegue, da sua maneira, trazer isso para o dia a dia, aí que essas grandes ações, né, aparecem, porque é verdadeiro, né, faz parte ali do desenvolver do time, de você empoderar, enfim. Então, acho que essa construção para alinhar o começo, você falar, aqui, esse é o nosso ponto de partida, é aqui que a gente vai chegar. Acho que é importantíssimo para você ter realmente, né, alçar voos longos e não, né, longos e altos e não voos de galinha, como você bem colocou. E aí, nessa parte mais inicial do relacionamento com esse cliente, Sim. Vocês fazem um assessment para ver a nível de maturidade e ele fica confortável com esse resultado de você trazer e falar assim, ó, você buscou a gente querendo encantar o cliente, mas vamos voltar aqui. Sim. Que eu acho que o básico ainda tem muita coisa para ser feito. Tem muita coisa para fazer. Eu acho que quando a gente traz, né, essa tangibilização de que o básico bem feito, né, é o que encanta, né? E esse alinhamento de rota entre a expectativa do cliente, o combinado, né, e o que o negócio traz, eu acho que essa conversa fica menos doída, né? Porque muitas vezes os grandes, né, os executivos das empresas, eles estão tão distantes do que está acontecendo na ponta, e acho que esse trabalho também de aproximar a temática de cliente dessas lideranças, isso também é uma construção que a gente precisa fazer com carinho, né? Porque imagina, você fica lá, o seu negócio, você colocou todo o seu sangue, suor e lágrima pra fazer aquilo acontecer, aí chega uma consultoria e fala, oi, você tá fazendo, tá tudo errado, né? Eu acho que o construir dessa relação de confiança é muito importante, né? Falar e embasar muito, né, também as análises em fatos, em tendência, em mercado. Acho que não fazer aquela análise míope só dos números do cliente, né? E a gente estava até conversando aqui com a Solux, tem umas coisas maravilhosas para quem gosta de fazer isso. Mas para você poder olhar como é que tá o setor, como é que tá né, não vou falar mais do mesmo aqui, mas assim, ninguém mais consome, né, uma empresa um alimento vai num restaurante pensando somente numa boa experiência no restaurante. No repertório do cliente hoje já é muito vasto, né? Eu tô comparando o restaurante com o parque de diversão, com o hotel, com o aplicativo de delivery. Por que não? A opção de entretenimento dele pode ser entre um restaurante ou entre um cinema, né? Isso, então não é mais óbvio. Então aquele cruzamento óbvio de você falar, pô, né, isso aqui tá caminhando pra cá. A gente fez um trabalho para uma empresa de segmento de esporte, né, com um produto bem específico. E aí a gente foi falar com eles de Olimpíadas. Mas por que vocês estão falando de Olimpíadas comigo? Mas aonde vai vir o repertório do seu consumidor sobre esporte? Vai vir da Olimpíada. Esse não é o tema do ano pro esporte? É verdade, mas aqui o meu esporte não é olímpico. Tá tudo bem. Então acho que trazer
fazer, né, as empresas saírem desses lugares e entender o contexto como um todo, eu acho que isso ajuda nessa percepção de que dá para fazer diferente, que tem mercados que estão mais maduros, né? Existem indústrias que estão muito mais maduras em CX do que outras, Sim. né? Quem é mais regulado, né? Quem já tá com, né, tem muita regulamentação de satisfação de cliente, é óbvio que vai estar mais maduro. Mas você trazer isso num contexto de apoiar o negócio, de suportar e de ajudar e de estar ali para... A gente vai desmembrar, né? A gente vai transformar isso aqui juntos. Eu acho que é isso que traz o conforto para quem, o dono do negócio, falar, vamos embarcar nessa jornada, né? Legal. Você trouxe um ponto lá atrás, né, de quando você começa um trabalho ali de um assessment para você entender maturidade, às vezes você tem que... Olha, eu sou uma consultora, a gente é uma consultoria que está te trazendo a realidade sobre como está o diagnóstico. Sim. E às vezes a pessoa vai ficar, ou a empresa, ou o executivo vai ficar, não, mas essa não é a percepção que eu tenho. É onde entra, a gente prega muito isso, né? O customer understanding ali, né? O VOC. Isso. Então, não sou eu nem você. É isso. Vamos ouvir o cliente. Vamos lá no cliente, vamos ouvir, vamos deixar ele falar o que é a percepção dele. Perfeito. E aí a gente está trazendo muito esse tema do comparar com o mercado, né? Sim. Porque pode ser que você ofereça uma excelente experiência, porém surgiu alguma outra tecnologia, algum outro modelo de negócios que vai substituir essa sua boa experiência. Sim. E se você não olhar para o mercado como um todo... Perfeito. É o que a gente fala, né? Poderia ter um taxista que tem um NPS de 100. Sim. Mas vem um mercado diferente que transformou aquela operação. Perfeito. Né? Então não adiantava apenas ter esse diagnóstico. Você teria que entender o que os consumidores estavam buscando. Sim. E qual era esse gap, né? Então acontece muito isso quando a gente fala de NPS, né? Perfeito. Você ouvir o NPS dentro de casa ou você ouvir o mercado, que é o que o Fred Heichel trouxe no NPS 3.0, né? No Winning on Purpose. Que ele traz o NPS Double Blinded. Então a gente fala da premiação do Experience Awards e a gente traz muito que, tá bom, você pode ouvir o NPS dentro de casa, Sim. mas também você tem que se comparar com o mercado. Qual é a percepção geral dos consumidores sobre essa experiência e sobre essas empresas? Para você conseguir se guiar de forma estratégica, né? E conseguir fazer esse planejamento estratégico. Exatamente. Pro longo prazo, né? Exatamente. Não, dói, porque dói às vezes a gente ouvir, né, que a grama do vizinho tá um pouquinho mais verde. Acontece, gente, mas é importante, porque eu acho que vai trazendo todo mundo para um nível de maturidade diferente, né? E aí isso gera muito mais empoderamento e acho que embasa muito mais as decisões, né? Sai do achismo, né? Ou a gente também sempre comentou sobre isso. Não adianta trocar a liderança, aí você troca a liderança e a estratégia da empresa muda completamente, não é assim, né? Tem uma linha mestra. Isso é muito comum, né? É isso, ele não pode estar baseado na cabeça de quem pensou que aquele produto, ou aquele posicionamento, ou aquele serviço ia ser bom para o negócio. Aquilo precisa realmente pertencer ao negócio. Né? É aquela estratégia de política de Estado e política de governo, perfeito, né? Perfeito. Você tem uma política de Estado que é a meta de longo prazo daquela empresa, organização, independente das pessoas que estão ali, né? É isso. E não significa que precisa ser dura, né? Você não vai... Imutável, né? Imutável, meu Deus, não. Mas, assim, você tem que ter, porque isso também ajuda, no contexto do time, a todo mundo perseguir o mesmo... Por isso que eu não gosto quando a gente fala, porque daí a área de CX é tipo... vão ter coisas que estão ali no universo de CX que, né, CX precisa cuidar, mas isso precisa fazer parte da cultura da empresa como um todo. Olhar para cliente não pode ser uma coisa que está ali só com, né, coitado do diretor de CX, se ele tiver que fazer tudo sozinho, porque depois vira umas maluquices, né? Todos os projetos, todas as iniciativas agora precisam ser realizadas por aquela pessoa. Então tá bom, então acaba com o resto das estruturas, deixa só aquele ser humano, super-herói ali que vai conseguir fazer tudo. Então acho que esse trabalho muito, né, de trazer a temática para realmente para permear as decisões e, né, a equipe de CX ser cirúrgica, sabe? E muito perspicaz.
E a equipe de CX é muito inteligente, né, e cuidadosa na hora de montar, né, as estratégias e cruzar metas. Porque você tem que olhar para o negócio, o que o negócio quer, aonde o seu negócio quer chegar. E aí você faz esse cruzamento e começa a puxar as estratégias de CX junto. Né? Essa coisa de, CX quer isso, mas o negócio está indo por outro lado, gente, não é sustentável. Chega uma hora que a corda vai romper para algum lado, né? Alguém tem que ceder, né? É isso. Pessoal, a gente está aqui conversando com a Carolina Trancucci Martins, especialista em experiência do cliente da Ilvo. Carol, o pessoal sempre gosta de histórias. Tá bom. Eles gostam de cases, de histórias, de trabalhos realizados pela Ilvo ou pela sua carreira profissional pessoal. Conta pra gente alguma história, alguma implementação de algum projeto, algo de experiência do cliente que realmente você viu que isso aí transformou a experiência do cliente para a empresa que você estava trabalhando ou para um cliente que você tem hoje na consultoria. Tá bom. Tem uma história lá de trás da aviação que eu gosto de contar, que acho que fala muito sobre esse olhar, né, do time, né, de você conseguir desenvolver essa cultura de cliente e fazer as pessoas se conectarem com o propósito, né, daquilo que você quer entregar. Que imagina que teve um dia, um cliente entrou em contato para marcar o assento de um grupo. Normal. Acontece todos os dias em todas as companhias aéreas do planeta. Né? Então, porque a gente quer sentar junto, né? E a pessoa que estava ali fazendo esse atendimento executou o que estava no script dela com perfeição. Não eram 9 pessoas, eu acho que eram. Né? Então, marcou os assentos, acomodou onde eles queriam, tal, né? E aí, na conversa, naquele atendimento, a pessoa contou, não, é que nós somos, né, 9 amigas, tal, a gente tá indo porque vai ser a despedida de solteira da fulana, que tá aí no assento tal, nananã, e a gente queria sentar todo mundo junto, porque, né, tal, a gente vai passar o final de semana, acho que era no Rio de Janeiro, juntas e tal, porque ela vai casar, eu sou a madrinha, e eu fiquei com essa missão de ligar e marcar o assento pra todo mundo. Ótimo, tal, marcou os assentos, que bom, né? Poderia ter terminado ali, né? O olhar, o cuidado daquela pessoa que fez esse atendimento. Porque você pega o atendimento, nota 10, né? Marcou os assentos que a menina queria, tudo lindo. Mas ela ficou com aquilo na cabeça. Porque a gente já tinha conseguido, né, permear, né, e fazer as pessoas ouvirem além dos pedidos. Né? Eu sempre uso muito essa expressão. E aí, a gente tinha processos que suportavam essa autonomia, né? Virou e falou, gente, é um grupo, uma noiva, com as amigas, indo fazer a despedida de solteiro. A gente não vai fazer nada para elas. E aí, no final, a gente montou uma ação, né, dentro do avião. Então, elas foram recebidas com espumante. O comandante fez speech. Elas não ligaram para pedir aquilo. Óbvio teria sido se ela tivesse ligado e falasse, eu queria pedir, será que o comandante poderia dar parabéns? Não, elas ligaram para marcar um assento. Então, isso mostra, né, acho que eu gosto de trazer esse exemplo, porque mostra muito assim, quando você faz a linha de frente, a ponta, entender o que é ouvir além do pedido. Né? Ela teria cumprido todas as funções dela se ela tivesse só marcado os assentos. Né? Mas ela ouviu, ela estava conectada com o cliente. Né? Não estava ali fazendo e pensando em outra coisa ou preocupada porque a liderança dela estava, né, eu brinco, em cima ali, né, eu ia falar com a chibata, né, mas está ali no cangote falando, atende rápido. Ela sabia que ela tinha que fazer isso, que o atendimento tinha que ser, né, eficiente, no menor tempo possível, né, completando todas as etapas, garantindo que a cliente estava ciente, né, ou com toda a sua demanda atendida, e ela podia simplesmente ter ignorado o fato. E a gente transformou, né, a história, eu não sei se a noiva continua casada hoje ou não, mas que ela teve a melhor despedida de solteira, eu tenho certeza absoluta, porque começou a experiência dela, começou dentro do avião. Imagina a conexão de marca que isso não gera. Essa história sendo compartilhada por elas, né? É isso, toda vez que ela for viajar de avião, né, que ela entra no avião, eu tenho certeza que ela deve lembrar do dia que, ela teve uma surpresa que não foi ninguém que pediu pra ela, né? Não é aquela coisa... Mas aí você está relatando um case, uma situação onde você tem um playbook ali dos procedimentos sendo realizados com perfeição, que é o fundamento ali, que é, a gente falou, o básico, né? Só que essa pessoa, esse profissional que estava na frente do atendimento, ele sentiu que ele tinha essa liberdade de experiência de, gente, peraí, depende de mim
É isso. criar essa nova linha do playbook que eu não estou vendo aqui, né? Isso para ser replicável em toda a organização, para não ser um caso isolado, as pessoas todas teriam que ter essa mentalidade cultural e de experiência do cliente para conseguir, olha, fiz o meu básico aqui, mas consigo ir além. Sim. Só que isso não dá pra você produtizar, não dá pra você criar um procedimento dessas Porque experiências. isso é cultura. Porque isso é cultura. Você tem que ter um ambiente que apoia e que suporte as pessoas. Inclusive de virar e falar, pra esse evento específico, não vai dar pra fazer. Mas é isso, continua com esse olhar. Até vem na minha mente aqui, né, uma grande rede de restaurantes que tem uma característica que é procedimento já cantar um parabéns para um aniversariante. Acredito que no início seria essa experiência wow lá, né? Sim. Nossa, Que lembraram diferente. de mim, uma coisa diferente. Hoje já é protocolo, já é algo que acontece na experiência em todas. Como escalar dentro de uma organização essas pequenas iniciativas que são interessantes, mas não são necessariamente escaláveis, não vão acontecer todos os dias ou todos os meses, né? Mas é que eu acho que é treinar essa habilidade no time. E aí eu acho que isso, né, puxando assim o retrocesso, depois ele vai permear várias frentes, né? Porque se você quer um profissional que tenha essa capacidade de se conectar, isso tá lá alinhado com o processo seletivo, né? Você não vai contratar o robô que, né? Você tem que desenvolver essa habilidade, né? Você tem que trazer para dentro do seu repertório ali de o que importa, né? E de conexão com a marca, como você quer ser percebida, lá para o seu processo seletivo, inclusive. Então, a gente consegue gerar um efeito em cadeia que você fala, toda a empresa suporta esse, né? E óbvio que tem hora ou outra que você vai ter que... e aí o tempo inteiro as pessoas ficam procurando, né, esses cases, como é que elas se conectam? Você vai trazer isso para um universo mais de procedimento, porque, né, quando você está falando de um universo de 2, 3 mil pessoas lidando com linha de frente, né, com o público, você precisa que todo mundo tenha, né, o mesmo, entregue a mesma experiência de marca, mas que você ainda dê essa chance dessas nuances. Eu gosto muito disso, né, quando você... O legal do Alex e da Carol é que você é o Alex e eu sou a Carol. Mas se fosse um monte de Carol, tenho certeza que ia ser um chato pra nossa, assim, ia ser um horror. Assim como um monte de Alex, imagina um monte de Alex, você só conviver com um monte de Alex. Então eu acho que quando você deixa as pessoas darem as suas nuances, né, e você promove um ambiente e uma liderança que permite isso, sabe, essa cultura do testar, o errar, o acertar, né, não é todo líder que aguenta isso, né, que suporta esse processo, porque é muito mais fácil ser comando e controle. Eu desenhei, idealizei, você vai lá e executa, e é assim e pronto, né? Então, a hora que você começa a ampliar isso e você deixa que o que cada um tem de melhor, né, apareça, óbvio, né, é a orquestra, tem a hora, né, que é o solo do violino, tem a hora que é o solo do piano, né, mas tem uma hora que você olha, né, a hora que a orquestra troca junto, não tem ninguém que aparece mais. Né? Então, eu acho que é esse olhar, esse estímulo, né, que a gente busca, né, trazer e faz muito parte do nosso estilo de trabalho. Acho que quando a gente vai trabalhar essas questões culturais, né, é ser uma coisa que vai abraçar processo, vai abraçar movimento, vai abraçar, e não é de uma... Por isso que eu falo, né, não é um movimento de uma área. Isso é uma cultura que precisa permear o negócio. Legal, legal. Caminhando para o final aqui, Carol, do nosso papo. Vai passar muito rápido. A iniciativa do CX Experts Podcast, né, tá associada ao site cxexperts.com.br. Carol está lá presente com o perfil dela lá, consultora da consultoria Iuvo. Você pode se conectar diretamente com a Carol lá por meio do site, tá? E eu trago aqui a pergunta ali, final, Carol, que o quão importante é as empresas contratarem um trabalho consultivo? Sim. No caso, procurarem os especialistas, falar assim, eu tô com um problema aqui, eu preciso de alguém que consiga me orientar, me ajudar na implementação dessa estratégia. Eu tenho muitas complexidades que eu não consigo entender. Quão importante você acredita que essa iniciativa, a gente está fazendo isso, né, a Solux, para conectar as empresas com esses profissionais. Perfeito. Então, eu preciso de uma especialista no setor aqui de aviação, turismo, serviços ao cliente, que tem essa característica. Sim. A Carol e o time dela domina isso, eu vou procurar a Carol. Assim como nos CX Experts,
teremos profissionais que são especialistas em outros setores ou com outras competências, né? Mas quão importante você acredita que é esse trabalho consultivo e as empresas buscarem vocês para poder ajudar elas a acompanhar essa jornada, né? Ajudar a vencer, que a gente tem como lema lá na Solucos, vencer na era das experiências, né? Verdade. Eu acho que o primeiro ponto, Alex, é que assim, esse olhar menos viciado, né, para o mesmo tema, né? Querendo ou não, invariavelmente, quando a gente respira 100% do nosso dia, uma marca, uma jornada, a gente acaba viciando o nosso olhar. Você imagina que, né, assim, usando meus anos de aviação, provavelmente eu sou uma passageira num estilo e você é de outro. Uhum. Porque isso faz parte do meu... Então tem algumas etapas que até passam batido por mim. Né? E acho que esse olhar consultivo de fora é importante por isso, porque é quase que uma oxigenada, né, de novos pontos de vista. E acho que além disso, se a gente vai olhar dado de mercado, né, cada vez mais, né, e aí pegando um estudo da Price do ano passado, que estava falando sobre motivadores de compra, né, hoje a experiência, o cuidar da experiência, o cuidado que uma marca tem com a experiência só está, né, atrás de preço, no Brasil, né, sempre vai ser preço, preço e facilidade na compra. O terceiro item, né, com 70, acho que se eu não me engano, são 73% dos consumidores elegeram que, cara, esse é o terceiro item que entra ali no processo decisório para você consumir uma marca. Então, olhar para a experiência e acho que contar, né, com esse ecossistema incrível que vocês estão criando de referência, né, onde que tem tanta gente no mercado, cadê as referências, né? Acho que é importante por isso e traz essa oxigenação. Então, é muito mais fácil para quem está de fora, às vezes, olhar uma coisa que é muito, uma dor que é muito forte para um negócio, é muito mais fácil você olhar de fora e trazer, né, um acalento, né, até para os negócios e falar, calma, dá para passar, tem estratégias, né, e fazer esse processo de forma conjunta e colaborativa, que acho que é muito gostoso. Legal, legal. Gente, esse foi um episódio incrível com a Carolina. Muito bom. Carol, obrigado por ter aceitado o convite, Imagina. por fazer parte do nosso ecossistema de parceiros ali, que é o CX Experts Podcast. Pessoal, a Carol, todas as redes delas estão lá no perfil dela no site, tá? Procurem lá, faz os filtros, vão achar Carolina Trancucci, da consultoria Iuvo. Dá aí o site de vocês, contato também direto, se você quiser dar algum recado no final também, ótimo. Que eu esqueci de perguntar, né? Tá ótimo. Quem quiser se conectar com a gente, hoje o LinkedIn é nossa rede ali primária de negócios, né? Então acho que fica fácil de achar, Carolina Trancucci, só tem eu lá, tá, gente? Com esse sobrenome tão específico, com um CCI no final. Vai ser um super prazer, a gente tá à disposição, acho que para trocar, né, tem sido muito gostosa essa jornada, Alex, acho que de encontrar, né, tantos profissionais que também estão nesses momentos de carreira e a gente consegue ir construindo, acho que tem uma relação aí de rede super importante e é sempre muito bom estar perto de vocês. Obrigada pelo convite. É isso, foi um prazer. É isso, pessoal. Então, esse foi o nosso episódio com a Carolina Trancucci. cxexperts.com.br é onde você vai encontrar todos esses especialistas e profissionais para você se conectar com os melhores profissionais para te ajudar nas suas estratégias de Customer Experience, tá bom? Siga a gente aí se inscreva aí no nosso canal do YouTube, acompanha também porque o nosso podcast também está em áudio, todas as redes de streaming, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. E também segue a gente nas redes sociais, lá no LinkedIn, no Instagram e também no TikTok agora da Solucos. São modernos, hein? Muito bom. E é isso, pessoal. Então até o próximo episódio e a gente fica por aqui. Obrigado.